Eu sou Tarciso Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e isolado em Crato, Ceará. Diário da pandemia. Soure Pará, Ilha do Marajó. Foi a primeira cidade em que eu trabalhei no Banco da Amazônia. E por que eu trabalhei no Banco da Amazônia? Eu me aposentei do Banco do Brasil em julho de 2004. E como a minha companheira, mãe dos meus dois filhos, Tarcisinho e Ariadne, é de Soure, aposentada, eu disse, vamos ficar uns 6 meses lá em Soure, esse resto de ano, e depois a gente vê o que a gente vai fazer da vida. E é claro que eu me aposentei aos 50 anos de idade e pensava em ter outra atividade. Chegamos lá em julho e um mês e meio depois abriu inscrições para o concurso do Banco da Amazônia. Eu digo, olha, eu me aposentei na intenção de arranjar outro emprego, vou fazer esse concurso, vai que eu passo e fico na mesma atividade. E graças a Deus passei e comecei a trabalhar no Banco da Amazônia de Soure, Pará, em abril de 2005. Então é por isso que eu fiquei lá em Soure. Mas no Banco da Amazônia eu trabalhei também em Belém, Pará, na capital do estado, onde fui supervisor na direção geral daquela importante instituição financeira. Este registro é para dizer que muito me honrou ter tido como meu superior imediato, como gerente de auditoria do Banco da Amazônia, uma função equivalente a um diretor, foi o auditor Gilvan Ferreira, desculpe o Siqueira, Gilvan Ferreira, do qual havia sido contemporâneo na auditoria do Banco do Brasil, onde também cumpria algumas missões sob sua gerência. O Gilvan foi gerente de auditoria de algumas gerências regionais de auditoria do Banco do Brasil. E eu tive a honra de trabalhar com ele em Belém do Pará, algumas auditorias que fiz naquela região do Pará. E em Soure, Pará, no Banco da Amazônia, meus gerentes foram Adriano, Edmilson e Gilméria. Os supervisores Frank, Diogo e Rosimeire. Agrônomo Marcelo, vários vigilantes que rodiziavam às vezes. Os dois da limpeza na minha época foram João e Alexandre. O João já está com Deus. Alexandre acho que ainda hoje continua lá. Eu fui caixa executivo. Os que eu esqueci os nomes, que me perdoem, afinal, já vai para 10 anos que saí de lá. Mas continuo apaixonado por Soure, porque Soure entrou na minha vida, eu entrei em Soure e jamais nos separamos um do outro. Soure, se eu fosse um lugar que eu dissesse, eu vou escolher para você viver o resto de sua vida, Soure estaria de bom tamanho. Realmente é a cidade que eu escolheria para viver. Quem sabe se um dia ainda não vou viver em Soure, Pará, na Ilha do Marajó. Pois Soure é um município brasileiro localizado na zona fisiográfica da Ilha de Marajó, no estado do Pará, na região norte do Brasil, a uma latitude de 00 grau 43 minutos e 00 segundos. Então, 43 minutos. Sul e a uma longitude de 48 graus 31 minutos e 24 segundos. Oeste. Estando a uma altitude de 10 metros. Nas marés grandes, a água chega perto da cidade. Sua população, estimada em 2016, era de 24.488 habitantes, segundo o IBGE.
foi fundada em 20 de janeiro de 1847 por Francisco Xavier de Mendonça Furtado e está localizada a 80 quilômetros da capital paraense, Belém. O topônimo tem origem na localidade portuguesa de Soure, uma antiga vila concélia do distrito de Coimbra, que no tempo dos romanos se chamou Saurium, em latim lagarto. O atual município de Soure primitivamente era uma aldeia dos índios muruanazes, onde, na época colonial do Brasil, residiram alguns missionários. No século XVIII, se constituía a freguesia de Menino Deus. Em 1757, ao estado do Pará, o então governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, objetivando criar municípios no interior da Amazônia, assim elevando a localidade à categoria de vila, com o nome de Soure, dando-lhe assim autonomia municipal. Em 1833, a vila foi extinta, sendo recriada em 1847. Entretanto, seu território permaneceu anexado ao do município de Monsaraz, até 1859, quando houve a instalação do município de Soure. Após a proclamação da República, 1890, foi criado o Conselho de Intendência Municipal, obtendo assim foros de cidade. Seus limites são: ao norte, o Oceano Atlântico e Rio Amazonas e o município de Chaves. Começa na foz do rio Tartaruga, no Rio Amazonas, segue pela costa, envolvendo as ilhas de percurso, até a foz do rio Paracauari, na Baía do Marajó. Ao sul, o Salvaterra. Começa na Baía do Marajó, na foz do rio Paracauari, subindo por este até as suas cabeceiras. Desta alcança por uma reta o ponto meridional do Lago Guajará. A leste, o município de Cachoeira do Arari. Começa na ponta meridional do Lago Guajará, o qual contorna, deixando-o para a Cachoeira do Arari até alcançar sua ponta norte. Desta vai por uma reta até a foz do Igarapé Jararaca, no rio Tartaruga. Politicamente, Soure é dividido em 2 distritos, Soure, a sede, e Pesqueiro. O distrito sede é dividido em 8 bairros: Centro, que é o principal bairro da cidade, São Pedro, Matinha, Umirizal, Pacoval, Bairro Novo, Tucumanduba e Macaxeira. O distrito de Pesqueiro, por sua vez, abriga a vila e praia de mesmo nome, comunidade do Pedral, Céu, Cajuúna e por várias fazendas. Até o ano de 1901, a cidade de Salvaterra era parte da cidade de Soure, formando assim o distrito de Salvaterra. Mais tarde, o distrito foi desmembrado e se tornou independente, deixando de pertencer a Soure. O município dispõe de uma importante área de preservação, inserida na Reserva Extrativista Marinha de Soure. O clima predominante em Soure é o quente e úmido. Por estar próximo ao Oceano Atlântico e ao nível do mar, tem estabilidade no tempo, embora de janeiro a maio tenha um período de chuvas abundantes. Esse período ocorre devido às massas de ar equatoriais atlântica e continental, ambas quentes, ao receberem a denominância
ou a dominância que domina, de massa polar atlântica, que é fria, ao receberem a dominância de massa polar atlântica, que é fria. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, desde 1961, a menor temperatura registrada em Soure foi de 17,8 graus centígrados. Em 30 de abril de 2016, e a maior atingiu 35 graus centígrados em 15 de dezembro de 1976. O maior acumulado de precipitação foi de 256,6 milímetros em 16 de março de 2009. Outros acumulados iguais ou superiores aos 200 milímetros foram 235,3 em 2 de fevereiro de 1966, 212 milímetros, 3 em 1º de abril de 1995, 207,1 milímetros em 23 de março de 1990, 206 milímetros em 5 de março de 1975 e 201 milímetros em 10 de abril de 1995. O mês de maior precipitação foi abril de 1995, com 1.185,5 milímetros naquele mês. Quem quiser conhecer mais de Soure, procure na Wikipédia Soure Pará, Ilha do Marajó. Eu vou colocar 4 filmes junto com esse Diário da Pandemia. Quem vai virar link aí, quem quiser ler nas informações adicionais, tem 4 filmezinhos sobre a cidade de Soure, sobre a Ilha do Marajó. E o Diário da Pandemia, que eu inventei de escrever, jamais teve a intenção, que não só o meu querer, de o dia a dia registrar, para no futuro lembrar que estamos a viver. Mas é preciso dizer que não vou divulgar notícias de tristeza, já que quero me alegrar. E se esse meu escrever nem pouco alegrar você, mal também não lhe fará. Tarcísio Coelho, Crato, Ceará, 10 de agosto de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.